Amém, Jesus. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Amém. Sejam muito bem-vindos nessa tarde, nessa live da nossa semana do alívio espiritual, com a presença dos nossos convidados, queridos pastores, homens e mulheres de Deus da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós estamos promovendo esta semana para que você tenha um alívio espiritual sobre a sua vida aí na sua casa onde você se encontra. Eu já quero dar muito boas-vindas aos nossos convidados que estão aqui na nossa plataforma digital. A Samara, a Cristiane, né? A pastora Ludmila já entrou, inclusive. Seja bem-vinda também, pastora. A Dailda, o irmão Raimundo, juntamente com a sua família, a irmã Izenilda, a paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração de cada um. Um beijo para a irmã Meire, para a irmã Elisângela, para o irmão Raimundo, para a Gabi, que estão conectados nessa tarde, estão parando um pouquinho agora, né, para dar atenção às boas novas do Evangelho, da Palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria de lhe pedir que você compartilhasse dessa live com a gente, em nome de Jesus. Nós teremos aqui hoje mais um pastor convidado na nossa live. Irmã Alana, o irmão José lá de Camaçari, Tiari acabou de entrar, Jerusa. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja agora inundando o seu coração, em nome do Senhor Jesus. A Mari, que está com a gente também, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, que nós possamos nessa tarde receber a força que vem do alto. Pastor Ademir de Ilhéus, seja bem-vindo também à nossa live. Pastor Ademir em breve vai estar com a gente também nessas lives, em nome de Jesus. A Bruna também, que acabou de entrar, queridos, compartilhem dessa live agora, porque nós vamos convidar a pastora Ludmila para trazer a palavra de fé, para trazer a palavra de vitória, para trazer a palavra de bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu já vou então convidar a pastora Ludmila, tá? Deixa eu só convidá-la aqui. A gente vai fazer uma transmissão ao vivo com ela e eu já vou aceitar, pastora, em nome do Senhor Jesus. Irmã Isabel, seja muito bem-vinda. A irmã Ana Angélica certamente já está conectada com a irmã Shelinha. Deus abençoe, pastora. A paz do Senhor, seja bem-vinda na nossa live aqui hoje. Amém, pastora. A paz a todos. Boa tarde a todos que estão ligados conosco. Eu tenho certeza que Deus reservou algo muito especial, não só para todos que estão nos acompanhando, mas para nós também, né? Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. E com certeza iremos receber muito de Deus também nessa tarde. Já agradeço o convite, para mim é uma honra. Estamos aqui para fazer a obra de Deus com todo amor e crendo que Deus está conosco para dar uma tarde abençoadíssima para todos nós, no nome de Jesus. Amém. Pastor, eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso pessoal que está nos assistindo. Tem gente certamente que já te conhece, mas teve gente aqui que estava me perguntando se era a Ludmila Ferber que estaria comigo aqui hoje. Olha, o meu nome é Ludmila, não Ferber, né? Mas Ludmila Brandão. Sou pastora da Igreja da Graça também. Estou pastoreando a Igreja da Graça no bairro de Salvador, em Alto de Ondina, né? Que é o bairro do Jardim Zoológico. Nossa Igreja da Graça. Eu fui ali para passar 15 dias, mas já tenho 3 anos lá na igreja, trabalhando ali para ganhar vidas, para levar pessoas até o conhecimento de Jesus, né? E também participo ali na nossa sede estadual, nesses 3 anos, faço reunião da prosperidade na segunda-feira, junto com a equipe do pastor Mauri, e na quarta-feira, junto com o pastor Lauro, eu faço a reunião de 9 da manhã da família, e estou junto também com a pastora Gleise Oliveira, na reunião das mulheres que vêm, estamos aí trabalhando onde Deus nos coloca, né, nos esforçando para fazer o melhor para a obra de Deus. Então, eu tenho muita alegria, muita satisfação de estar aqui com todos vocês. Eu tenho certeza que Deus vai dar uma tarde muito abençoada para todos nós. Não é Feber, não, é Brandão, mas tem o mesmo Espírito que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Eu quero também pedir ao pessoal que está entrando na nossa live, queridos, não saia antes de terminar. Às vezes acontece da internet, dá uma travadinha, dá uma tremidinha, dá uma bloqueadinha, mas sai e entra de novo, mas não fique pela metade. Vá até o fim, né, nessa nossa live, porque Deus tem muita coisa boa
para te dar aqui hoje. Então, em nome de Jesus, fica com a gente até o finalzinho, em nome do Senhor Jesus. O pessoal Se está sair antes, entrando. a gente vai cobrar multa, pastora. Exatamente, a gente vai cobrar multa. Então, galera, fica conosco até o finalzinho, em nome de Jesus. O pessoal está entrando devagarinho aí, mas daqui a pouco a gente já vai entrar na pregação da palavra de Deus. Queridos, a pastora Ludmila, inclusive, estava para vir aqui na região de Itabuna, né? Eu já tinha convidado ela para estar com a gente aqui em um dos nossos congressos, das reuniões, da reunião das mulheres que vencem, mas infelizmente as datas não batiam. Teve o Congresso de Salvador, tinha alguns eventos, né? Então, infelizmente, acabava não dando certo nos meses e nas datas que a gente combinava. Mas a nossa live aqui já está dando certo, todo mundo já vai conhecer um pouquinho da pastora Ludmila. E eu tenho certeza que vai chegar o dia, né, marcado por Deus, pelo Espírito Santo, que ela vai estar aqui na nossa igreja, trazendo a palavra, trazendo, sim, a bênção de Deus através, né, da revelação que o Senhor coloca no coração de cada um de nós, tá? Então, em breve ela vai estar aqui em Itabuna de corpo presente, em nome do Senhor Jesus, tá? Amém. E quando eu convidei a pastora Ludmila para essa live, eu disse para ela que ela vai comandar, galera. Ela vai comandar o responsabilidade da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus colocou uma palavra de fé, de consolo, de alívio, né? O tema da nossa live é Semana do Alívio Espiritual. Nós escolhemos dias e horários específicos para trazer uma palavra de consolo, de alívio, né? As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão angustiadas. Pastor Fernandes Lima na nossa live. Glória a Deus. Nós estaremos trazendo uma palavra de alívio, né? Porque as notícias só são negativas o tempo inteiro. As notícias só são ruins o tempo todo. E pastora Ludmila, eu te falo, a lista de pessoas angustiadas, aflitas, que tem me procurado, só tem aumentado, né? A lista de pessoas preocupadas com, não é com a saúde em si, preocupadas com o financeiro, preocupadas de como elas vão resolver o problema financeiro que elas estão começando a se encontrar, né? E só cresce, e essa lista só vai aumentando, a quantidade de pessoas desesperadas e preocupadas com como elas vão tocar a vida daqui para frente. Então, essa live é para que a gente traga uma palavra de alívio espiritual em nome de Jesus. Então, ó o pastor Fernandes aí, ó. Glória a Deus. Amém, Deus abençoe. Eu também sou fã, pastor. E então, pastora, a senhora pode meter bronca aí, como diz o Fernando Lima, meta bronca e traga a palavra de alívio para os nossos corações em nome de Jesus. Então, pastora, e todos que estão acompanhando, né? A senhora falou algo muito importante. As pessoas estão vivendo mesmo dias assim de grande aflição, né? O mundo está vivendo. Só que Jesus deixou bem claro que no mundo nós teríamos realmente aflições, mas nós que servimos ao Senhor, que temos uma aliança com Deus, Ele diz que nele nós teríamos paz. Então, quando começamos a fazer os cultos online, tem uma das mensagens que eu preguei, que eu falei sobre isso, que a crise revela quem nós somos, né? E essa crise tem revelado que muitas pessoas, eu não falo isso condenando ninguém, não falo criticando ninguém, mas a gente descobre onde a gente realmente está em Deus no momento de crise, no momento que o inesperado chega. Jesus disse que o dia mal viria, e todo mundo sabe que o dia mal chega, mas ninguém esperou um dia, ou tantos dias maus, né, com a vinda dessa pandemia como o coronavírus. Então, eu creio que preparado, humanamente falando, ninguém estava, né? Até os governantes, eles ficam meio que perdidos, todos estão certos e todos estão errados ao mesmo tempo, que cada um tem uma ideia do que fazer para ser melhor. Mas eu não vou entrar nesse mérito, que nós temos aqui que orar pelas autoridades, né? Mas nós temos que ter uma consciência de que tudo isso é bíblico, tudo isso já estava escrito na palavra de Deus, e nós temos que olhar, como a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E nessa hora que nós examinamos onde realmente está a nossa fé, onde está a nossa confiança, né? Quando está tudo dando certo para a gente, é muito fácil a gente dizer que serve a Deus, que a gente confia em Deus, né? Que vai dar tudo certo, e glória a Deus, e o diabo está debaixo dos nossos pés. Mas quando a crise se instala, quando o dia mal chega, né? A tempestade bate, é nessa hora que nós
iremos nos revelar quem realmente somos. Eu sempre gosto de falar, pastora, que Deus, porque às vezes a pessoa fala assim, Deus está te provando para ver onde está o teu coração. Eu não concordo muito com essa frase, porque Deus, ele sabe onde é que está o nosso coração, né? Deus, ele sabe perfeitamente o tanto que eu confio nele. Eu é que realmente não sei, né? E o momento de crise, o momento de adversidade, vai me fazer ver, entender se realmente eu tenho confiança. Então, eu acho que a confiança em Deus, nesse momento, tem que ser mais forte do que nunca. Mas uma coisa eu aprendi, pastora, com o pastor Jaime de Amorim, que ele sempre diz que confiança não é fruto do acaso. Confiança é fruto de uma vida de comunhão com Deus. Então, se a senhora não convive com uma pessoa, não tem como a senhora saber se aquela pessoa é de confiança ou não, né? Então, a gente precisa ter essa vida com Deus, de leitura da palavra, de quando a igreja voltar, né? Que agora a gente está meio que sem ter esses cultos presenciais. Alguns lugares já estão voltando aos poucos, mas a gente precisa se envolver com Deus, né? Então, por exemplo, eu dou um exemplo do meu esposo. Hoje eu tenho uma confiança nele que eu não tinha quando eu conheci ele, porque hoje eu já tenho 3 anos de casada, né? Não é muita coisa, mas já glória a Deus que temos esses 3 anos. E a gente vai aprendendo, né, o que a pessoa gosta, o que a pessoa deixa de gostar. Então a gente vai adquirindo essa comunhão, automaticamente vai se gerando uma confiança. Então, se eu não tenho comunhão com Deus, não tem como eu ter essa confiança plena em Deus, né? Então, eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho falado desde antes de começar essa quarentena, de proibir, de ter o isolamento, pastor, que estavam aflitas. Tinha o primeiro caso no Brasil e a gente já conversava com as pessoas já muito aflitas, muito angustiadas. E eu falava ainda na igreja, ainda estava tendo culto, e eu disse, muitas pessoas estão preocupadas em não pegar o coronavírus ou não morrer com o coronavírus, mas morrer todo mundo um dia vai. Lógico que temos que ter o cuidado, temos que nos prevenir o tanto que está no nosso alcance, mas e a preocupação com a nossa vida com Deus? Porque coronavírus vai passar, né? E outros males virão, talvez menores, e a Bíblia diz que maiores também virão. E onde é que está a minha verdadeira confiança? Né? Quando a senhora falou, estava conversando com a senhora, não citamos versículo da Bíblia, né? Mas falando sobre tratar de confiança. E aí eu gosto sempre de pesquisar assim no dicionário, né? Só para ter uma luz mais daquilo que a gente está falando. E confiança no dicionário, dos significados é você crer que algo não vai falhar ou que alguém não vai falhar. Então, quando a pessoa ela tem essa comunhão plena com Deus, pastor, ela acredita, mesmo no momento da crise, da adversidade, que Deus não vai falhar, porque Deus realmente não falha, né? Então, experimenta bênçãos com Deus é justamente na hora da crise, na hora da adversidade. Eu estou aqui falando, mas a senhora pode falar também, tá? Porque senão eu disparo. Mulher e pregadora é um negócio sério. Começa a falar, não quer parar mais. Mas se a senhora quiser falar, então só sinalizar, tá bom? Tá. Então, como eu estava falando, então essa confiança a gente tem que ter. Eu separei aqui, né, para a gente compartilhar 2 textos da Bíblia, se der tempo. Um é em Salmo 27, que é o Salmo de Davi, porque Davi, ele mostra, várias passagens da Bíblia mostram a confiança que Davi tinha com Deus, né? Os perigos, as adversidades que Davi enfrentava, mas ele tinha aquela convicção de que Deus era com ele. Então, aquilo impulsionava Davi a avançar, ele não recuava. O medo faz a gente recuar, nos paralisa, né? Nos trava, porque o diabo, ele usa esse espírito de medo e começa a dominar a nossa mente. Então, se a nossa mente é dominada pelo espírito de medo, a gente não consegue fazer mais nada. A gente não consegue ver luz no fim do túnel, a gente não consegue acreditar que há uma saída e que dias melhores virão. Mas quando a nossa mente, o nosso coração, ele é alimentado com a palavra de Deus, quando nós mantemos essa comunhão plena com Deus, pastora, por maior que seja a adversidade, jamais vai sair dos lábios de alguém que confia em Deus aquela palavra de derrota. Eu não posso, eu não consigo, isso é grande demais para mim, eu acho que agora não dá, não sai. Então, um sinal de que a pessoa não está bem com Deus, que ela não está confiando plenamente no Senhor, é aquilo que sai da sua boca no momento de crise, no momento de adversidade. No Salmo 27, no versículo 1, Davi diz assim, o Senhor é a minha luz
e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? No verso 3 desse mesmo salmo, ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então, Davi, ele disse: o meu coração não temeria. Ele não disse que o medo não viria, porque às vezes as pessoas, pastora, acham que quando nós estamos no altar pregando ou fazendo uma live, que nós damos aquela palavra de fé. Algumas pessoas acham que pastor é de borracha, né? Que é robô, que não sente nada, que não é atacado, que não é afrontado. Mas, na verdade, nós aprendemos a viver da fé e temos que pregar isso. É o que a palavra de Deus diz. A fé é bem diferente do sentimento. Então, o sentimento de medo, o espírito de medo vem para querer dominar a nossa mente. Se nós deixamos dominar a nossa mente, com certeza vai vir para o coração. Então, Davi, ele diz: o meu coração não vai temer, porque o coração de Davi estava preenchido de Deus. Ele tinha, pastor, uma vida com Deus de tal maneira, ele experimentou essa presença de Deus lá quando ele era um pastor de ovelhas mesmo, natural, no meio do relento, né, como diz lá no meu interior, no meio do nada. Então, Davi experimentou Deus ali. Então, ele sabia que se Deus foi com ele lá atrás, aonde quer que ele fosse, Deus estaria com ele, mas ele não perdia a comunhão. O tempo inteiro você vai ver na Bíblia Davi louvando a Deus, Davi dizendo: olha, uma coisa eu peço e vou buscar, que é estar na presença de Deus, na casa de Deus. Acho que isso a gente precisa fazer todos os dias, porque quando o mal chega, quando a crise bate, a nossa confiança vai estar firmada em Deus, pastora. Exatamente. Esses salmos, eu me arrepiei com esses salmos, porque ele se encaixa exatamente nesse tema que nós estamos abrangendo aqui hoje. E eu tenho notado, de fato, que a confiança, né, tem sido abalada de muitos servos de Deus. Isso não significa que a senhora, somos as heroínas da fé, porque estamos aqui falando sobre isso, porque de alguma forma estamos tentando continuar pregando o evangelho, né? Aí em Salvador a realidade é outra, em cada município a realidade tem sido outra. Eu falo aqui da realidade de Itabuna. Graças a Deus a gente está podendo manter as igrejas abertas. Graças a Deus nós estamos podendo manter, né, os atendimentos em dia. Então a gente tem ido para a igreja, nós temos dado a cara para bater, em outras palavras. E isso não significa que o fato de eu estar indo lá na igreja, de eu estar atendendo aqueles que vêm de alguma forma para a igreja, isso não significa que eu não estou com receios, com certos medos, com certa insegurança. Sim, eu estou. Mas eu estava assistindo uma palestra recentemente sobre o que é coragem. Né? Um especialista da área estava explicando que coragem não é ausência de medo. Que coragem é você fazer algo mesmo com medo. Mesmo com medo. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é isso, profundo, porque é exatamente isso que eu sinto, né? Então, nessa pandemia, diante dos decretos, eu tenho feito o meu papel mesmo com medo. Eu tenho estado ali confiando em Deus, mas não significa que eu não receio, né? E a cada dia que passa, pastora, eu tenho observado que essa é a atitude que Jesus espera de nós como pregadores do Evangelho e como servos de Deus. Por quê? Porque essa semana, né, na verdade, durante todo o período da quarentena, pastora, eu tenho recebido, né, pessoas na igreja que estão precisando. Então, eu tenho recebido pessoas que a igreja não está aberta e que a igreja dela não está aberta, estão lá porque precisa de Deus. Pastor, eu estou aqui porque a minha igreja não está aberta e eu preciso congregar. Eu tenho recebido pessoas de problemas que não tem nada a ver com a pandemia, sabe? Não é problema por causa de coronavírus e não é problema financeiro. É um problema que ela já vinha acompanhando e ela agora entendeu que ela precisa de Jesus, ela está ali, né, buscando a Deus. Mas eu também estou recebendo membros da igreja que começaram a sentir o impacto da pandemia, onde já estão vendo seus maridos sendo desempregados, né? Já estão começando a sentir o impacto do desemprego, de serem demitidos, de contratos, né, já serem suspensos por um tempo indeterminado. Essas pessoas, elas estão precisando do alimento da fé. Então, é importante a igreja estar aberta. É importante que a gente esteja ali para falar da palavra que alivia a alma.
E quem está sim. indo lá na igreja sabe o quanto é necessitado, sabe o quanto é dependente, sabe o quanto está precisando daquela porta de igreja aberta. Mas é óbvio que existe também aquelas outras pessoas, cristãos ou não, que não concordam com essa nossa postura de estarem ali na igreja, de estarem, tipo, nem cuidando da nossa vida, né, da nossa saúde e também até mesmo colocando em risco a saúde dos outros, né? Esse é o pensamento que, na verdade, é colocado. Mas, se a gente olhar pela palavra de Deus, que a senhora trouxe no Salmos 27, gente, Deus ele só confirma que é isso que ele espera de nós, um povo que confia nele, quando ele diz: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ou do que eu vou recear, né? De que eu vou recear? Do que eu vou ter medo? Do que eu vou ficar com medo, né? Ele continua dizendo, quando ele fala assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, ele confia. É muito fácil você falar, né, pastora? Mas eu quero Uhum. ver a prática. E isso, na prática, é difícil. Eu sempre falo que uma coisa é quando você está na aula da teoria, né? Você está na Sim. aula da teoria. Eu sempre falo lá na igreja sobre tirar habilitação. A senhora é habilitada? Incrível, pastor. Eu ia dar um exemplo hoje falando de habilitação. Ai, Deus é lindo. Mas pode falar, sou sim. A senhora é habilitada? Sou. Pronto. Então, quando a gente vai tirar a nossa habilitação, a carteira de motorista, né? O que acontece? Você primeiro vai para a sala de aula, onde você vai Sim. aprender teoricamente, né? Então, eu costumo dizer que teoricamente você sai habilitado da sala de aula. Na verdade, se depender da teoria, você já sai da teoria um mecânico, porque lá na teoria você aprende sobre praticamente como funciona o carro. Ele ensina como trocar um pneu, ele ensina tudo ali, como ver o óleo, né, e tudo mais. Sim. Mas quando você sai da aula teórica, você sai até confiante. Ah, gente, moleza, né? Não, é isso é Vou arrebentar fácil. agora. Na teoria, maravilha, né? Pastora Maianes entrou na nossa live. Então, na teoria, você, né, você sai de lá. Quando você entra para a prática, aí, a primeira aula prática, eu lembro da minha e eu não esqueço, que foi quando eu peguei o carro pela primeira vez, um Celta, inclusive, né? Então, quando eu peguei o carro pela primeira vez, pastora, o meu instrutor disse assim: coloca a primeira, pisando na embreagem, no freio, soltando a embreagem, acelerando vagarosamente até o carro sair do ponto. Eu falei, tá certo. Então, quando eu fui, duas coisas aconteceriam. Ou o meu carro avançaria de vez, ou o meu carro interromperia. E o meu avançou de vez. E quando o carro avançou de vez, eu fechei os dois olhos e gritei: ah! Ele parou, travou o carro e disse: olha, minha senhora, aqui na nossa aula, eu proíbo gritaria. Né? E eu tomei um susto. Eu Ai, fiquei, né? Eu comecei a pensar: esse cara é louco de entregar o carro na minha mão. Então, quando você vai para a prática, você consegue perceber a grande diferença da teoria para a prática. Eu sim, digo que sim. é o que acontece com a Bíblia. Você conhece a Bíblia teoricamente, beleza, é um excelente começo você já conhecer. Mas quando você sai do campo da teoria para ir para o campo da execução, da prática, você vê o quão difícil é, principalmente essa questão da confiança. Imagine, Confiança. ainda que o exército me cercasse, pense, ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. E aí a gente percebe o quanto o Davi era um homem confiante em Deus, né? O quanto nós não confiamos. E o quanto o Davi Verdade. confiava. Pastora Celeste, Deus abençoe. Entrou na nossa live, tá chique, viu, pastora? Tá assim de Me- pastor. Deus é bom. É para derramar mais unção. É, com certeza. Pastora, a senhora falou essa questão de enfrentar o medo, né? Eu sempre dou exemplo assim na igreja que quando lá em casa são cinco filhos, né? E eu e outro irmão do meio era que mais brigava. E eu morria de medo dele, só que eu não falava isso pra ele, porque eu não era boba, né?
E às vezes a gente brigava assim, ele ameaçava me bater. A gente nunca brigou batendo mesmo, mas de boca a guerra era feia. E eu lembro que ele me ameaçava mesmo. Hoje meu irmão já serve ao Senhor também, graças a Deus. E quando ele me ameaçava e vinha para cima de mim, eles tremiam, as pernas batiam uma na outra de medo, mas eu dizia, venha, me bata. Aí, no mundo, né, ninguém temia Deus, nada. Eu dizia, agora me bata para matar, porque se você não me matar, você vai ver. Então, assim, essas coisas que eu vivi no mundo, mas eu estava com medo. Então, essas coisas Deus me faz lembrar e trazer para o campo espiritual. O Salmo 56, não, vou voltar, a gente volta para o 23, né? Que é de Davi também. Que esse versículo, quem não tem o discernimento, vai achar até que a Bíblia se contradiz, né? Que não há contradição na Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é perfeita. Então, no Salmo 56, o versículo 3, Davi fala exatamente o que a senhora diz, que é fazer a coisa enfrentando o medo, né? Ele diz, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, lá no 23, ele disse que não temeria, ainda que um exército cercasse ele. Aí aqui ele diz, no dia que eu temer, eu vou confiar em Deus. Então a pessoa vai perguntar, mas peraí, Davi diz que não temia, agora diz que teme, eu não estou entendendo. Mas é justamente o que a senhora falou mais cedo, que o medo vem. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Mas Deus não deu, mas o diabo traz. O espírito imundo vem para querer nos atormentar, para querer nos paralisar. O medo para nos travar. Então, ele falou, se ainda que o medo venha, né? Que venha aquela aflição, que venha aquele aperto na minha alma, no meu espírito, mas o meu coração vai ficar firme no Senhor. Eu vou olhar para a palavra, como o rei Josafá ele diz, vem uma grande multidão contra mim, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Então, o medo vem para qualquer pessoa, que, como eu falei no início, pastor nenhum é de borracha, todos nós temos sentimentos, nós também vivemos as nossas aflições, não agora, mas não sei se já tem um ano, que às vezes o tempo passa rápido, a gente não dá nem conta. Eu enfrentei uma noite tenebrosa, né? Meu esposo estava trabalhando, eu estava só na igreja lá em Ondina, e acabei o culto, fiquei dando atendimento às pessoas, e quando eu estava indo para casa, saindo ali de Alto de Ondina para ir para Paralela, ali, pegar ali em Trobogino, quase próximo ao Shopping Paralela. Então eram uns 30, 40 minutos. E quando eu saí, cheguei na Avenida CM, comecei já a pegar trânsito, eu achei que era acidente. E quando eu cheguei mais na frente, a chuva tinha caído de tal maneira que carro nenhum passava. E eu, em Salvador, só sei o caminho de roça, né? Só sai dirigindo onde eu sei, que se eu me perder, eu tô frita. Então, eu sei o caminho de ir para casa e ir para a igreja. E quando eu cheguei ali, para quem conhece Salvador, mais ou menos próximo ali, o Hospital Thérèse de Lisieux, tava um mar de água, de lama, que até os pneus dos ônibus estavam já encobrindo. E aí eu liguei para o meu esposo, eu falei, moço, e agora eu vou fazer o quê? Eu não tenho... Aí ele falou, coloca no GPS, mas eu dirigindo em GPS não dá certo. Ou eu dirijo ou eu olho o GPS, eu assumo, né? Então, ou uma coisa ou outra. Eu falei, não vai dar certo, eu vou tentar. E aí, pastor, eu coloquei, rapidamente ele me deu para passar por trás do ponto ali, perto do hospital. Só que quando eu acabei de passar por trás do ponto, que eu achei que eu estava já livre, eu só tinha agora um lugar para ir, que eu não tinha mais para onde ir, e continuava aquele mar de lama, mais de 10 horas da noite, e eu estava com Deus, né, que isso não é só. Mas se ninguém, fisicamente falando, eu não tinha enfrentado uma situação daquela. E aí eu comecei a cantar o louvor, eu falei, Deus, agora é o Senhor aqui, o Senhor vai fazer esse carro flutuar, porque eu vou ter que passar. Aí eu comecei cantando a música da Cassiane, né? Que se eu passasse pelas águas, as águas não iam me afogar. E comecei a declarar, orando, e aí passando devagarzinho. Eu quis, aí meu esposo tinha falado, se você passar em poça de água, não passa muito rápido. Aí eu lembrei daquilo, fui devagarzinho, mas orando. E o diabo na mente, ó, o carro vai morrer aqui dentro, você vai ficar dentro dessa tempestade, caindo água mesmo. E aquele mar de lama, Deus é comigo, a mão chega, travava no volante. Né? Porque ver a aflição não tem como não vir. Eu, mulher, né, sozinha, se o carro parasse ali, não tinha o que fazer. A água podia subir, eu estava ali, ou eu confiava em Deus, ou eu confiava. Aquela hora foi a aula prática de confiança em Deus. Então ali eu comecei a orar, comecei a clamar a Deus, e fui passando devagarzinho, e graças a Deus, saí daquele, porque era um mar mesmo, não era coisa pequena não. E nenhum carro mais ia, os carros
que sabia outros caminhos, mas eu não sabia, eu tinha que ir por onde eu sabia. Então, há uma diferença entre você tentar Deus, quando você tem uma saída, né, pastora? E outra coisa, quando você não tem para onde ir, agora você tem que colocar a sua confiança em Deus. E aí o diabo começou a dizer que o carro ia dar defeito no motor, que ia estragar, que ia, mas sabe, aquele bombardeio assim, de pensamentos negativos, e eu cantando, louvando, declarando, Deus é meu pastor, nada me faltará. Comecei a citar vários versículos da Bíblia, e graças a Deus, no final deu tudo certo. Eu consegui passar, cheguei em casa, dei tanto glória a Deus. Perdeu, diabo, perdeu! E aí, não teve nada, absolutamente nada com o carro, nada comigo. E Deus, ele foi glorificado na hora daquela prova. Então, o medo vem, a aflição vem para todo mundo. Mas é nessa hora que nós temos que combater com a palavra e permanecer firmes e confiantes no Senhor. Essa é a diferença do justo, né? E daquele que é ímpio, daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Essa separação, ela vai ser feita no grande dia por Jesus. Ele Sim. vai chamar à sua direita os benditos e à sua esquerda, né? Aqueles que não foram aprovados de alguma forma. Essa separação vai ser feita e vai ser usado de um critério. Jesus vai usar de um critério, né, para fazer essa separação. Mas se nós observarmos dentro da palavra de Deus, essa separação não vai ser feita entre o povo de Deus e o ímpio, o que está lá fora. Não, essa separação vai ser feita entre o povo de Deus. Sim. Né? Então, existe no meio do povo de Deus aqueles que são os benditos e aqueles que, infelizmente, serão como feno, como palha, terão suas vidas queimadas no fogo, não vão herdar o grande dia. Então, Jesus Cristo vai usar de um critério, e a gente pode até usar isso como o critério que Deus vai, naquele dia, utilizar. O momento em que você precisou confiar em mim, você confiou? O momento em que você precisou colocar a sua fé em ação, você colocou? Você foi aprovado naquele momento em que você correu um risco, em que você passou por um teste? Será que naquele momento você preferiu utilizar a sua fé ou você preferiu usar as armas naturais, as armas humanas, né? Então, Jesus Cristo, ele está aí para avaliar as nossas obras, como diz a palavra de Deus. E nesse momento, como a senhora falou logo mais cedo, aí há uns minutos atrás, o que a senhora falou, eu também já falei aqui na live, viu? Quando eu disse que a crise revela o coração. Foi isso que eu ensinei. A senhora também falou a mesma coisa, que nesse momento está sendo revelado aonde nós estamos depositando verdadeiramente a nossa confiança e a nossa fé, né? Então, o que a gente quer despertar com essa live? A gente quer despertar a confiança. Ontem eu estava falando na igreja, pastora, no culto, sim, né? Com quem estava lá, não tinha muita gente, tinha acho que 6 pessoas apenas. E eu estava dizendo o seguinte: eu preguei os Salmos de número 28. Eu preguei o Salmo 28. No Salmo 28 vai falar que o Senhor, ele é a força do seu povo, né? Sim. E eu estava dizendo que não me peçam, nesse momento de pandemia, para eu falar de outra coisa a não ser de fé, de confiança, de estar firme com Deus. Não me obriguem a querer que eu tenha uma outra voz. A única voz que eu tenho, nesse momento, é de reproduzir o que está escrito. Quando sim, você vai reproduzir o que está escrito, você jamais reproduz medo, você não reproduz incerteza, você não reproduz desconfiança, você não reproduz qualquer tipo de palavra ou de voz que vá deixar você incerto, duvidoso, né? E eu estava falando com os irmãos, a única palavra que eu tenho nesse momento para oferecer é que o Senhor é o nosso escudo e meu coração confia nisso. O Davi disse Amém. No Salmo 28, né? Então, nós não temos como, pastora, falar de outra coisa a não ser disso nesse momento, de confiar no Senhor, de ter segurança nas promessas dele. Um versículo, pastora, que eu estou batendo firme porque está se aproximando agora o Dia do Trabalhador, né? Dia 1º de maio, nós estaremos realizando aí o Dia do Trabalhador. Nossas igrejas fazem campanhas e propósitos, né? E a gente faz clamor pelo trabalhador.
e eu estava contando um testemunho meu na outra live que nós estávamos realizando aqui. Eu fiz esse testemunho, eu contei com a Solange. E eu estava dizendo o seguinte, que outro dia eu estava aqui em casa lavando os pratos, né? E minha mente, pastora, começou a trabalhar. Como é que vai ficar a igreja? Até quando isso vai ficar? Como é que vai ficar o financeiro da igreja? Como que a gente vai conseguir pagar as contas da igreja? E, consequentemente, como que a gente vai conseguir se manter? Porque a gente vive do evangelho, né, pastor? Isso é bíblico, está na palavra de Deus. Tem gente que não compreende, mas está na Bíblia, está no evangelho. E a gente começa a se preocupar, a se angustiar, e a mente começou a trabalhar. Mas trabalhou tanto que eu já não estava mais sentindo que eu estava lavando os pratos, né? Minha mente já estava muito longe dos pratos. Mas, de repente, pastora, a palavra de Deus falou. A palavra de Deus veio tão audivelmente que que a minha mente silenciou. O que foi que Deus falou na hora que eu estava preocupada com a prosperidade, com o financeiro da igreja, com a prosperidade da obra, ali, como é que a gente vai pagar isso, como é que a gente vai pagar aquilo? Pastora, Deus falou no Salmo 37, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Como é que você continua questionando com uma voz como essa, né? Uma voz que cala a preocupação instantaneamente. E aí, naquela hora, minha mente parou e eu voltei para os pratos e já esqueci a voz da preocupação dos meus pensamentos. Então, se aproximando o dia do trabalhador, a gente tem que se apegar a essa promessa. Eu não tenho como falar de outra coisa. Ele disse, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Nós temos que confiar que Deus está cuidando não somente da nossa saúde, mas Ele está cuidando também de cada parte da nossa vida. Ele está cuidando do nosso psicológico, Ele está cuidando da nossa mente, Ele está cuidando das nossas emoções, Ele está cuidando, né, da nossa relação familiar, Ele está cuidando da nossa parentela de perto e de longe, Ele está cuidando de nossos filhos pequenos, aqueles que ainda vão nascer. Quantas esposas de pastores estão gestantes, né, pastor, a essa altura do campeonato? Vão ter que enfrentar uma gestação no meio da pandemia. Para elas está muito mais angustiante, porque a gente sabe que elas são grupo de risco, não podem ser atendidas pela maternidade nesse momento. Pense, né? A nossa situação está um pouco mais suave, porque graças a Deus a gente não está gestando, né? E a gente está aqui, graças a Deus, debaixo dessa proteção divina, estamos bem de saúde. Mas quem não está bem de saúde nesse momento? Está muito mais angustiado, está muito mais preocupado porque está necessitado de um atendimento, porque está precisando de um acompanhamento do médico. Então, agora é hora da gente confiar. Deus está com a mão dele estendida sobre os maus e sobre os bons, sobre os justos e sobre os injustos, né? Deus está com a sua mão estendida. A Bíblia diz que o sol dele resplandece para todos nós. Sim. O sol dele brilha para o bom e para o mal, para o ímpio e para o justo. Então, nós temos que confiar nesse momento no cuidado de Deus. Ele é um Deus zeloso. Lembra do que ele diz nos Salmos? Ele fala que o guarda de Israel não dorme nem descansa, né? É lindo não essa dorme, descansa. E a gente tem que confiar nisso. Enquanto a senhora vai dando sequência aí, eu vou procurar esse versículo aí, pastora. Pronto. Como a senhora estava falando a respeito da gente não falar outra coisa a não ser o que a palavra de Deus diz, né? E a senhora falou bem aí no início, porque a mídia em si, eu vou falar engraçado para não falar outro nome, né? Mas tava aqui em Salvador, principalmente, as emissoras daqui locais só falavam de coronavírus o tempo inteiro. E aí, quando foi na quinta-feira, teve uma tragédia por causa da chuva, teve desabamento. Então, aí o jornal parou, ninguém falava mais de coronavírus. Parecia até que o coronavírus tinha sumido. E aí começou só naquele foco do deslizamento de terra, das pessoas que morreram ali, soterradas e tal. Então, a mídia em si, infelizmente, é uma realidade, ela tem sido uma grande ferramenta do inferno para oprimir as pessoas, né? Então, assim, mas não existe só o problema do coronavírus, tanto é que agora, porque essa foi uma tragédia mais recente, eles deixam de lado um pouco o corona e começam com aquela pressão ali, trazendo só coisa ruim para mexer com as pessoas, porque sabe que dá audiência. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, pastora. E eu não digo só nós,
pastores, pastoras, né? Eu sempre falo com os irmãos na igreja, falo até com a equipe de obreiros, vocês têm suas redes sociais, bombardeia a sua rede social com palavra de Deus, grava vídeo, manda mensagem, porque todos nós temos alguém que nós conhecemos, que há amigos de obreiros que não são os meus amigos, e eles também têm que ser um canal de bênção, um membro da igreja. Nós temos que bombardear as pessoas nesse momento com palavra de Deus. Como o salmista diz, o meu coração ferve com boas palavras. Então, se nós buscamos a Deus, nós temos o alimento, nós temos uma palavra que vai trazer ânimo, que vai trazer cura. Eu tenho experimentado, pastor, esses dias, várias experiências com pessoas que estão participando das lives, então eu estou fazendo ato de fé, porque eu acredito em ato de fé, faço ato de fé pelas redes sociais também, e Deus, aquilo que Deus tem plantado no meu coração, tem vindo a resposta, porque a Bíblia diz que os sinais seguem aqueles que creem, né? E as pessoas têm contado testemunha, que têm participado, pessoas... Hoje mesmo eu recebi uma foto de uma irmã que estava com o braço super inchado, sentindo mal com a bucite, e aí na hora da oração ontem, eu fiz uma live ontem, bem mais tarde, 11 horas, que eu estive na igreja o dia inteiro. Fiz lá uma reunião com 5 pessoas no final da noite ainda, né? Que a gente ainda não está podendo ter os cultos normais. E depois, quando eu cheguei em casa, ainda fiz essa live 23 horas. Eu só estava como diz o ditado, só o bagaço da laranja. Mas quando eu lembrei das pessoas que podiam ser abençoadas, então eu me esforcei para fazer aquilo. Não que eu seja alguma coisa, que tudo vem de Deus. E a glória é para Ele. Mas... eu quero dizer que não é só o problema do coronavírus agora e nem só as consequências que ele vai trazer, ou que ele está trazendo, né? Melhor dizendo. Mas tem gente sofrendo com outros males. Então, se a gente para de falar da palavra, se a gente para de orar, de pregar, de expulsar mesmo o demônio, de combater as forças das trevas, muitas pessoas não serão infectadas pelo coronavírus, mas vão perecer, né? Por outros problemas. Já atendi pessoas, pastora, contando, relatando problemas que teve, gente que fica com desejo de morrer, de sumir, que não quer mais ver ninguém. Então, assim, vários são os problemas. E a igreja é aquele pronto-socorro, né? É o que traz o alívio para uma das pessoas. A igreja não é perfeita, a igreja não é o céu ainda, mas é a porta que leva a gente para o céu, porque é ali onde a gente vai aprender da palavra. Então, presencialmente, as pessoas que podem ir à igreja, a gente está ali também, tomando as medidas de prevenção, né, usando máscara, fazendo uso do álcool e gel, mas orando pelas pessoas. Teve gente que me procurou na igreja para pedir um atendimento, e nós fizemos esse atendimento, e as pessoas agradecem. Então, a gente não pode olhar para os críticos, né, para aqueles que não entendem a grandeza desse trabalho, desta obra. Temos que continuar levando a palavra de Deus, palavra como essa de Davi, né, que mostra que ele não era perfeito, que ele também sentiu medo, mas que ele enfrentava com essa plena convicção, pastora, de que Deus não ia vacilar com ele, que Deus não ia dormir, Deus não ia vacilar. E porque ele chega a dizer no outro salmo assim, que não lembro exatamente qual é, mas ele diz assim, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso não vacilarei. Ou por isso eu não vacilo, depende ali da tradução. Então, se a gente põe o Senhor continuamente, se a gente injeta a palavra de Deus no coração do próximo, no nosso, com certeza, pastor, a gente vai passar por um momento de crise com essa calmaria no nosso coração, com essa certeza de que dias melhores virão e nós vamos desfrutar do melhor de Deus aqui ainda nessa terra. Com certeza. A palavra que a gente falou aí está no 121, né? Sim. No 121, Salmos 121, que vai falar assim, no verso de número 3. Não vamos ler o 2, né? O 2 e o 3. Sim. Aí ele diz assim, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Esse é o 3, né? O 2 ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aí o 4 ele fala, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Glória a Deus. Questionar palavras como essas. Não tem como ficar questionando, né? Então, o medo, ele vem, mas a gente precisa enfrentar esse medo confiando
no que Deus disse que faria, porque ele não vai descansar. O guarda de Israel não descansa. Ele está nos guardando a todo momento, a todo instante. Então, eu não vou ficar com medo de ir no mercado para comprar, né, o meu pão, o meu leite, a minha farinha. Eu não vou ficar com medo de ir até o banco para fazer o pagamento de uma conta que está pendente, que é necessário fazer, senão eu vou ter problema. Eu não posso deixar embolar minhas contas, porque isso pode ser problema futuro. Eu tenho que ter sabedoria e estratégia para que depois da pandemia eu não tenha problemas financeiros piores, né? Sim. Então, o que eu puder evitar, eu tenho que evitar. Então, é necessário ir na caixa, no banco, fazer uma conta? Eu não vou ter medo de ir lá. Por quê? Porque o Senhor me guarda. E aquele que me guarda, ele não dorme, ele não descansa, né? Ele está me protegendo de todo mal. Se eu precisar ir na rua fazer alguma coisa, eu irei lá na rua fazer, porque o Senhor está me guardando de todo mal. Sim. E se eu aí na minha igreja, nem que saiba, para colocar a planta do meu pé lá, para receber um pouco da paz que a casa do Senhor proporciona, eu também irei, da mesma forma que eu vou no mercado, que eu vou no banco, também vou dar um pulinho lá, eu vou dar um pulinho lá para fazer uma oração no altar, eu vou colocar a planta do meu pé lá na minha igreja, para tocar no altar e dizer, Senhor, eu estou aqui, lembra-te de mim, como fez a Ana. A Ana, ela foi até o altar do Senhor, ela se prostrou e o Senhor conseguiu ali, atentou, né? A Ana conseguiu chamar a atenção de Deus com aquele gesto. Então, do mesmo jeito em que eu posso ir ali no mercado e ali no banco, o que custa eu dar um pulinho na minha igreja, né? Para tocar no altar, para dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, em nome do Senhor Jesus. Então, é necessário que a gente confie. A palavra é Salmos 121. Você lê todinho lá, que vai falar sobre a proteção de Deus, e nós precisamos confiar nisso, piamente, 100%. E eu estava acrescentando também, pastora, nos meus cultos, que quando a gente ouve palavras como essa, a gente precisa aprender o que Números nos ensina, que o nosso Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Verdade. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele está dizendo que ele vai guardar, ele está guardando. Não é isso? Com certeza. Ele guarda, ele não... Deus não erra. Na verdade, pastor, é que se Deus não guardar, a gente morre dentro de casa, né? Como a gente viu recente aí, né? Aquele apresentador que acabou morrendo dentro de sua própria casa. Então, a gente tem que entender que temos que colocar sempre Deus à nossa frente, sempre estar em oração. E a senhora falou isso da igreja, quando o primeiro aviso que eu recebi foi que a igreja ia ficar 30 dias fechada, que não podia nem abrir. Aí, isso ia valendo do dia seguinte que eu recebi a notícia, eu fui na igreja, eu estava na sede, eu saí da sede, eu fui lá na igreja do bairro, lá em Ondina. Pastor, e quando eu abri a igreja, que eu entrei, que eu vi aquelas cadeiras, que eu olhei assim e vi aquele pensamento, 30 dias que não pode nem abrir a porta da igreja, a lágrima desceu no rosto na hora. Falei, meu Deus, 30 dias sem vir na igreja, como é que vai ser isso? E a lágrima veio assim sabe aquela saudade que nem tinha começado ainda, mas já estava batendo aquela saudade. Então, aí passou um tempo e a gente já pôde abrir a igreja para fazer os atendimentos, não podia ter culto ainda, mas para fazer atendimento. Mas, pastor, eu fui para a igreja, mas eu fui para o altar, eu fiz igual como a senhora falou aí. E aí eu fiz uma oração, meu Deus, eu saí dali tão regozijada. Não é que a gente não ora em casa, eu falo isso para as pessoas. Orar em casa é importante, é muito bom. Se tiver um tempo para fazer aquela oração com a família, ler Bíblia e orar, ou entrar no seu quarto, em seu particular e orar, mas nada é como a igreja. A casa de Deus, aquilo que é dedicado ao Senhor, né, exclusivamente para Deus, é a casa de Deus. Então, eu saí do altar, só tinha eu e acho que 2 obreiras que chegaram lá, que também aproveitaram a deixa ali e foram orar também. Mas eu saí de lá, porque não é a quantidade de pessoas na igreja, é a atmosfera, o ambiente. Você saber que aquilo ali é consagrado para Deus e você ali dobra o seu joelho e clama a Deus. É algo extraordinário, não dá. Por mais que a gente tente explicar, a gente não consegue. E aí me vem aquele refrigério, aquela força que é sem explicação, é só viver mesmo. Estar na igreja, eu digo que melhor do que a igreja, pastora, é só o céu. Só o céu que é melhor que a igreja. Só o céu. Verdade. E seria maravilhoso se cada
membro da igreja, né? Se cada pessoa tivesse o mesmo sentimento que nós temos, né? As pessoas podem falar assim, não, porque é pastor. De fato, porque a Não. gente vive, que é o nosso ambiente, é o lugar que a gente está o tempo inteiro, né? E a gente tem essa aproximação com a igreja, com o templo, com o altar. Mas seria maravilhoso se cada membro da nossa igreja tivesse essa mesma percepção que a gente tem, né? De Sim. saber quanto de fato, verdadeiramente, é importante a casa do Senhor para a nossa vida, né? Para a nossa alma, para o nosso coração, em nome de Jesus. Pastora, eu estou sentindo aqui agora a inspiração de a senhora fazer uma oração de libertação pelo povo que está com a gente aqui. Né? Eu Vamos não lá. sei se tem alguém nessa live, e você pode até colocar nos comentários. Tem alguém que está assistindo essa live? Eu estou chamando agora porque falta 10 minutinhos para a gente poder orar e já recolher testemunho. Tem alguém aqui nessa live que está com algum problema de saúde nesse momento? Você que está sofrendo de uma dor, você que está com algum problema de pressão, diabetes, você que está com problema de saúde, coluna, você que está com problema de bursite, como a pastora falou que orou por uma pessoa, é um problema nos nervos, né, nos ossos, é um problema na perna, na junta, né? Quem tiver com esse problema, sinaliza para a gente aí, por favor. Coloque aí, por gentileza, o seu nome. E a pastora Ludmila, ela vai fazer agora uma oração de libertação. Nós vamos, através dessa live, nós vamos clamar a Deus, para Deus entrar na sua saúde nesse momento. Você não pode agora ser atendido pelos médicos, né, da sua cidade. A Jamile está dizendo que está com problema de coluna, a irmã Rai também está em casa com problema de saúde. Vai sinalizando para a gente, para a pastora Ludmila ter noção, né, do que ela vai orar também. Então, se você está com problema de pressão, diabetes, Yolanda está com problema de quê, irmã Yolanda? Sinaliza para nós. Você está com os sintomas, Mônica, está com problema de quê, Mônica? Fala para nós, você tem que especificar, tá bom? A irmã está sangrando muito, problema de mioma, pastora. A irmã Keu Ferreira, tá? A irmã Neide está com problema de quê? Vai falando o que a gente vai orar. É dor no pescoço, é dor de cabeça, tá com dor de coluna também. Você E até, pastora, até se a pessoa ela tiver com febre, né, dores no corpo, aí com sintomas que tá aí o diabo colocando já na mente, que é o Covid, né, 19, e que se for ele ou qualquer outro mal, só pode escrever também que nós vamos orar. Vamos unir a fé aqui e com certeza Deus vai operar. Em nome de Jesus. Então, coluna, estômago, se você puder rapidamente, vai na sua cozinha, pega um copo com água para você receber dessa água agora. A pastora Ludmila vai entrar em clamor, a gente vai orar. Aí, ó, tá com dor no local da cirurgia. Dor no ombro, Cláudia. Neide, pressão alta. Isso, vamos orar. Se você puder, vai correndo na sua cozinha e vai fazer... Pegue a água lá, correndo, vai lá. Irmã Judite, tá com dor no pescoço. Isso mesmo. O Marcelo disse que teve chikungunya, tá com dores nas articulações. O Albert está se sentindo mal-estar, dor de cabeça, fraqueza e desânimo. Você também que está se sentindo assim, desanimado, abatido, porque está sem trabalhar, está cheio de preocupação, está em casa triste. Nós vamos orar rapidinho. Pegue lá correndo o seu copo com água. A gente falta 6 minutos para terminar a live. Vamos lá, pastora, fazer a oração agora. Vamos meter fogo nesse mal, essa doença, esse mal tem que bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós ligamos agora a fé, invocando, Deus, o teu poder, porque nós confiamos no Senhor. Acreditamos, meu Deus, que operando o Senhor, ninguém pode impedir. Pai, eu te peço em nome de Jesus agora, Pai, vai descendo o teu fogo santo sobre cada vida que se encontra enferma, Pai. Essa pessoa, meu Deus, que sente dores, como aquela irmã que estava com o braço até inchado por causa da bursite. Eu levanto a minha voz agora em nome de Jesus para exigir a saída deste mal.
Esse desânimo, essa angústia que está nesta alma, saia daí agora. Esse mal está agindo na coluna, esse mal está agindo nesse estômago, essa dor, essa gastrite nervosa, vai saindo daí agora em nome de Jesus. Esse sangramento tem que cessar. Eu amaldiçoo, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. O poder de Deus vai entrando agora neste ombro, nesta perna. Meu Deus, vai entrando agora, Pai, nesse seio que esta moça está sentindo, meu Deus, um incômodo. Seja um caroço, meu Deus, seja um inchaço, seja qual for o mal, vai ser desfeito agora. Na autoridade, no poder que é no nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, esse espírito do medo que tem dominado essa mente. Sai daí, demônio. Eu sei que é você que está agindo. Eu sei que é você que está aí, demônio, querendo travar esta vida. Mas eu ordeno agora que saia. O poder de Deus passa nessa garganta, destruindo toda a bactéria, todos os vírus. Meu Deus, esse sintoma do Covid-19. Sai daí, demônio. Sai daí, febre, dor no corpo. Agora, eu estou exigindo, eu estou ordenando. É na autoridade, no poder que é no nome de Jesus. E você sabe, diabo, que no mundo espiritual não há distância. Aonde quer que essa pessoa esteja acompanhando esta live, o poder de Deus agora desce, queimando, desfazendo todo o mal. E eu digo agora, do alto da cabeça, planta dos pés, essa dor de cabeça, essa cefaleia maldita, sai daí, demônio. Sai daí essa depressão, essa síndrome do pânico, esse transtorno de ansiedade. Toda ação do mal é uma falta de ar, não é Covid, é ansiedade que está tomando conta. Eu amarro agora e eu digo a todo mal, em o nome de Jesus, saia! Vai embora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. E eu declaro que diz na palavra do Senhor, Jesus Cristo te dá saúde, seja curado, seja curada, seja livre de todo mal agora, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Abençoado em nome de Jesus. Isso, apresente a Deus o copo com água. Senhor, essa água vai servir de remédio. Sim. Essa água vai servir, meu Deus, de um bálsamo. Ela vai tomar dessa água e vai receber o alívio imediato. Ela vai receber dessa água e vai receber, meu Senhor, a sua vitória, a sua bênção. Em nome de Jesus, levante o copo com água e diga, eu creio, Senhor, na minha vitória, na minha bênção, em nome de Jesus. Amém. Beba desse copo com água aí, minha irmã, meu irmão. Receba da sua bênção e conte ela aqui agora. Pastora, a dor saiu. A dor saiu. A dor de cabeça sumiu. A dor na garganta, pastora, eu não estava conseguindo engolir a saliva. Agora já estou conseguindo, graças a Deus. Comece a contar sua bênção rapidinho, porque a gente só tem 2 minutos para terminar a live. Quem recebeu a bênção, diga, eu recebi, pastora. Estou me sentindo melhor. A coluna, já estou sentindo um alívio. Receba a bênção do Senhor em nome do Senhor Jesus. E aí, pastora? Glória a Deus. Vamos esperar aí o pessoal mandar. Eu tenho vontade de fazer outra live de vida para cura. Só cura. Vamos lá, que dia é? Vou marcar aqui, vou bolar direitinho, vou combinar e te aviso. E aí a gente anuncia pro povo. Vamos fazer. Eu tenho live até quinta-feira. Minha semana do alívio espiritual finaliza quinta-feira com Fernandes Lima. Fernandes Lima vai voltar com a gente na nossa live, porque na quinta-feira, segunda-feira eu venho com o pastor Fernando, terça-feira eu venho com a pastora Jane Cléia de Teixeira de Minha Freitas. mãe! Aí quinta-feira... Aí quinta-feira a gente fecha com Fernandes Lima. Testemunha aí, ó. Dor de cabeça passou, estou melhor. O pessoal tá mandando. Glória! Dor de cabeça passou, estou me sentindo melhor. Amém! Vai contando sua bênção aí. Aí na quinta-feira, a gente vai fechar com o Fernandes Lima a live dos melhores. Como é? Os louvores dele, aqueles mais antigos que o povo mais gosta. Ele vai estar fazendo a live só de louvor com a gente na quinta-feira. E aí, a gente pode combinar ou no próximo sábado ou próxima segunda-feira. Pastora, minha coluna aliviou bastante. Glória a Deus e vai continuar aliviando. Porque Jesus vai continuar operando. A obra é completa, em nome de Jesus. Aí pra gente que já vai fechar a nossa live. Falta 1 minuto. Glória a Deus. Eu só quero agradecer primeiro a Deus,
né? E a senhora aí, a oportunidade, Deus abençoe cada dia mais a senhora, o seu esposo, Amém. pastor Vanderlei, todo o ministério da Igreja da Graça aí, em Itabuna, e a sua igreja também. Califórnia, né? O nome lá do lugar é Califórnia, né? Bairro Para de não Fátima. trocar. Bairro de Não Fátima. é? Bairro de Fátima, Bairro pronto. de Fátima. Pronto. Vai então cair, tá aí. falta 20 segundos. Deus abençoe, obrigado. E vamos marcar da cura e vamos jogar duro, viu? Amém, Tchau, tchau. vamos marcar. Tchau, Deus abençoe, meu povo. O braço aliviou, glória a Deus. Vai continuar Deus operando, abençoe. Jesus vai continuar fazendo a obra. Fiquem Glória a na paz, Deus. em nome de Jesus. Tchau, pastora. Obrigada. Tchau, Flor. Deus abençoe, obrigada.